A bananeira. A bananeira é um vegetal herbáceo completo, pois apresenta caule, raízes, flores, frutos e, em algumas espécies, até sementes. A bananeira é um monopólio e apresenta um ciclo de vida bem definido. Ela brota, desenvolve-se, produz cacho e morre. Nessa apresentação, demonstraremos a formação da bananeira e o porquê da curvatura acentuada que ocorre em diversas bananas. Então, nós temos aqui as duas principais bananas produzidas no Brasil, que é a banana prata e a banana nanicão. As duas apresentam curvaturas acentuadas. Para conhecer melhor a bananeira, vamos acompanhar a sua formação a partir de uma muda obtida por cultivo de ministema, mudas de laboratório. Então, só para ter uma ideia de como se produz uma muda de laboratório, nós devemos selecionar uma planta sadia, uma brotação vigorosa, e vamos obter o meristema dessa brotação vigorosa. Nós separamos essa brotação vigorosa da planta matriz com uma ferramenta chamada vanga. Então, aqui nós temos a muda. Então, nós vamos selecionar aqui, nós vamos separar o rizoma, pois é no rizoma que está a gema apical de crescimento, são os tecidos meristemáticos. Então, nós levamos esse rizoma para o laboratório e vamos coletar a gema apical, que fica bem acima do rizoma, bem no centro do colo da bananeira. Então, seriam esses tecidos aqui, que são os tecidos meristemáticos. Aqui está a gema apical. Então, nós levamos para o laboratório e, através de cortes sucessivos, nós selecionamos aqui um pedaço do rizoma onde está a gema apical. Aqui ele já está em meios de cultura. O meio de cultura contém sais inorgânicos, vitaminas, reguladores de crescimento e outras substâncias necessárias para o desenvolvimento da gema. Então, através de sucessivas multiplicações, nós conseguimos obter de um ápice meristemático, de uma gema apical, dezenas de mudas. Essas dezenas de mudas são desenvolvidas em casa de vegetação e ficam prontas para serem levadas ao campo. Então, aqui nós já temos aqui uma cova preparada, já foi colocado a muda de biotecnologia e nós vamos acompanhar o desenvolvimento dessa muda. De início, essa muda já vem com todas as partes da bananeira, menos, logicamente, a inflorescência. Então, aqui nós já temos as raízes, o rizoma, que é o caule subterrâneo, e as folhas. Aqui aparecem as bainhas das folhas. Então, como que a bananeira se desenvolve? As raízes, elas absorvem a água e os sais minerais, os nutrientes, translocam para as folhas fazem a fotossíntese e os fotoassimilados começam a ser armazenados aqui no rizoma. O rizoma é constituído do córtex, essa parte mais esbranquiçada, o cilindro central e a gema apical, que é responsável pela formação das folhas, gemas laterais de brotação, e simultaneamente também são formadas as raízes. A gema apical de crescimento é um conjunto de células meristemáticas que forma toda a bananeira. Ela forma continuamente folhas com suas gemas laterais de brotação e, simultaneamente, se formam as raízes. Os fotoassimilados elaborados pelas folhas acumulam-se, formando o rizoma. O rizoma é um caule subterrâneo, onde todos os órgãos da bananeira se apoiam, direta ou indiretamente. É formado pelo córtex e cilindro central do rizoma. A folha. Após gerada, a folha apresenta-se como um pequeno cone. Esse pequeno cone foliar desenvolve-se e forma todas as partes componentes da folha, ou seja, bainha, pecíolo, páginas foliares e nervuras. Ao se desenvolverem, as folhas e as gemas laterais iniciam um deslocamento radial concêntrico. Então, aqui nós temos um rizoma, e aqui está a gema apical, e ela está formando as folhas, um pequeno cone. A partir do momento que ela forma a folha, ela se refaz, formando novas folhas.
Então, essas folhas vão tendo um desenvolvimento radial concêntrico, vão se deslocando para a periferia. Cada folha é formada juntamente com uma gema. Então, aqui está o desenvolvimento da planta. Aqui são as bainhas das folhas, formando o pseudocaule. Aqui é o pecíolo e aqui é o limbo foliar. Então, elas vão se desenvolvendo e vão se abrindo para o exterior de uma forma helicoidal. E as folhas novas vão se abrindo bem no topo da bananeira. Elas surgem como um cartucho e já estão em desenvolvimento para formar toda a folha, toda a parte da folha, né? Todo o limbo foliar. Então, a gema apical pode gerar de 30 a 70 folhas, dependendo da cultivar. Sendo simultânea a formação da folha e da gema lateral de brotação, pode-se concluir que a bananeira tem tantas gemas laterais quantas forem as folhas geradas. Então, aqui, mais um aspecto do desenvolvimento das folhas da bananeira. Então, olha como ela surge aqui, é o cartucho, chamado cartucho. Ela sai no topo da bananeira e sempre bem enroladinha. As raízes. Simultaneamente ao processo de formação de folhas e gemas laterais, ocorre a formação de raízes. As raízes são fasciculadas e estão dispostas horizontalmente em maior porcentagem das camadas superficiais do solo. São compostas pelo córtex e cilindro central das raízes. Praticamente é a expansão do cilindro central do rizoma. Então, aqui nós temos todo o sistema radicular, bem fasciculado, e quando a gente corta uma dessas raízes, a gente vai saber bem, é o córtex e o cilindro central da raiz. É a mesma composição que o rizoma. Gema lateral. A gema lateral fica localizada no vértice da bainha da folha, que foi gerada simultaneamente, né? Ao se aproximar da periferia do rizoma, apresenta-se como uma pequena protuberância que se transformará futuramente em um novo rebento. Então, aqui nós temos o pseudocaule e aqui todo o sistema radicular. E o rizoma está aqui meio escondido das raízes, né? E aqui a gente já vê uma protuberância, né? Aqui vai formar um broto lateral. Então, aqui um corte do rizoma, com a formação das folhas, as bainhas das folhas, o cilindro central e o córtex. Então, você vê que aqui a folha mais velha se deslocou e aqui aquela gema já está se desenvolvendo. Ela vai se desenvolver e vai formar um broto lateral. Os brotos. Quando esta gema desenvolve-se, o novo rebento apresenta folha bastante estreita, ela é chamada de espada. Isto ocorre devido à inibição hormonal que a planta-mãe está exercendo sobre o filho. A inibição hormonal vai diminuindo progressivamente até a diferenciação floral da planta-mãe. Geralmente, 4 ou 5 gemas brotam durante toda a formação da bananeira. Então, aqui nós temos o pseudocaule, né? Nós limpamos essa bananeira, o pseudocaule da planta-mãe, e aqui são os brotos laterais. Então, você vê que o broto lateral mais novo, ele apresenta uma folha bem estreita, né? A espadinha. E aqui já é um broto lateral um pouco mais desenvolvido. Então, você começa a perceber que logo ele começa a soltar folhas um pouquinho mais largas. E aqui já mais desenvolvido ainda, já estão soltando folhas largas. Isso significa que ele está se tornando independente da planta-mãe. E aqui uma planta nova, em desenvolvimento, mas já com umas 5 brotações. Dessas 5 brotações, você deixa ela se desenvolver, porque existe uma relação muito forte, inicial. Mas quando chegar aqui a uma outra altura, nós vamos ter que o produtor vai selecionar um só seguidor. Um só desses brotos que ele vai deixar. A inflorescência. Depois de gerar o total de folhas e gemas laterais, a gema apical cessa esta atividade, devido a uma série de fatores hormonais. A gema apical se transforma no órgão de frutificação da bananeira, a inflorescência. Então, aqui nós temos uma bananeira. Então, nós vemos aqui o rizoma, é o córtex e o cilindro central, e aqui na posição da gema apical, você vê que já ocorre uma transformação. Aquela gema que só gerava folhas
Agora ela cessa essa atividade e vai se transformar na inflorescência, no órgão reprodutor da bananeira. E aqui são os brotos laterais. Esse processo ocorre quando cerca de 60% de todas as folhas jovens e adultas que a gema apical gerou já se abriram para o exterior. Os 40% restantes já estão formadas, mas permanecem em desenvolvimento dentro do pseudocaule. A bananeira gera raízes continuamente, apenas até a diferenciação floral, simultaneamente com o processo de formação de folhas. Então, aqui a gente já tem a gema apical, que já sofreu diferenciação, e nós podemos notar aqui as flores, as primeiras flores formadas da bananeira. Essas flores são as femininas. Então, o cilindro central, depois que ela sofre a transformação, o cilindro central se expande e empurra aquela inflorescência pelo centro do pseudocaule. Então, ele vai se deslocando e vai formando o palmito. Então, aqui uma expansão do cilindro central, empurrando a inflorescência para o exterior e formando o palmito. A inflorescência vai se desenvolvendo e vai formando as pencas de flores de início femininas e depois as masculinas, e todas as pencas são recobertas por brácteas. Então, retirando as brácteas, nós podemos ver as pencas de flores, né? Primeiro as femininas. E aqui nós podemos ver o corte e o cilindro. Aqui é o palmito, né? Chamado palmito, que é a expansão do cilindro central, que se desenvolveu empurrando a inflorescência para o exterior. O palmito, né, que é a expansão do cilindro central, ele é muito fibroso. Já se procurou utilizá-lo como consumo para humanos, mas não deu certo. A inflorescência é terminal e emerge em volta por uma grande bráctea, no topo da bananeira. As flores da bananeira comestíveis são sempre completas, verificando-se em algumas a atrofia das anteras, que se desenvolvem em flores femininas, e em outras a atrofia dos ovários, que formam as flores masculinas. A inflorescência vai formar o cacho da bananeira. Então, depois de um período em desenvolvimento no centro do pseudocaule, ela emerge para o exterior. Aqui é a emissão da inflorescência. Como ela é pesada, ela começa a cair e ela vai ficar de ponta cabeça. Como as inflorescências das bananeiras ficam de ponta cabeça, a prática de ficar com a cabeça para baixo e os pés para cima é conhecida como plantar bananeira. Então, essas inflorescências vão se abrindo e essas brácteas elas vão caindo, elas são deiscentes, então elas vão saindo, elas vão caindo, então vão expondo as pencas de flores, as flores femininas, que por partenocardia vão virar frutos, vão sendo expostas à luz. Então aqui já está no estágio mais avançado. Então você vê que aqui as pencas já estão totalmente expostas à luz, essa daqui as pencas ainda vão cair ainda, e ela vai se desenvolvendo e vai formando as pencas femininas. E ela pode formar de 7 a 13 pencas de flores femininas. Então nós vemos que sempre elas saem voltadas para baixo, mas através do fototropismo, você já vê que as primeiras pencas já estão encaminhando para a luz solar, elas são atraídas pela luz solar. À medida que as brácteas caem, os frutos sofrem influência do fototropismo, que é a atração pela luz solar. Então, nós podemos ver aqui, olha, a formação das pencas continua em desenvolvimento, ainda formando pencas de flores femininas. Então, você vê que essas últimas formadas ainda estão viradas para baixo, mas essas mais antigas já estão voltando para a luz solar, já através do efeito do fototropismo. A atração pela luz é devido à maior concentração de auxinas na parte inferior dos frutos. Como as auxinas são degradadas pela luz, a parte superior dos frutos fica com menor concentração desse hormônio.
As auxinas são hormônios de crescimento e provocam um crescimento maior na parte inferior do fruto, causando a curvatura dos frutos. Então, nós podemos ver que aqui, olha, já está havendo uma curvatura da banana. Por quê? Aqui ficou na sombra, então ficou com maior concentração de auxina do que essa parte superior. Então, ela cresce mais, ela vai fazendo essa curvatura. Olha. Aqui já formaram todas as pencas de flores femininas e ela passa a formar agora as pencas de flores masculinas. Essas flores masculinas são deiscentes, ela vai caindo. Então, aqui o agricultor chama rabo do cacho. Então, aqui a formação das flores femininas e os frutos estão cada vez mais voltados para a luz, voltados para cima. A partir depois que ela formou todas as pencas de flores femininas, que ela passa a formar só masculinas, o coração, chamado coração, que só está formando agora flores masculinas, o produtor tira do cacho, porque ele só está roubando nutrientes e não vai produzir mais banana, né? Então, após a formação de todas as pencas de flores femininas, ocorre a formação de flores masculinas, como nós já tínhamos dito. Então, isso daqui pode ser eliminado, porque aqui pode ser abrigos, principalmente de insetos como trips. Então, você retira, só deixa as pencas de flores femininas, que vão se transformar com partenocarpia nos frutos, né? A fruta de banana. Então, o que está aqui nesse coração? A gema apical. Aquela gema apical que se transformou, né? Ela está aqui bem na ponta, né? Ainda em desenvolvimento, que estava formando as flores masculinas. Então, depois os frutos vão se desenvolvendo, eles vão engordando, como diz o produtor. Aqui é uma técnica de retirada dos pistilos, para dar um melhor aspecto aos frutos. Então, ele chega num ponto que nós colhemos o fruto da banana verde, né? Já num ponto bem adiantado, mas ainda a coloração dela é verde. Como se faz a colheita desse cacho? Geralmente se faz em duas pessoas. Uma dá um pique aqui no pseudocaule, com o peso ela desce, já tem uma pessoa para colocar no ombro. Então, um cacho desse de 30 quilos, é mais ou menos 30, 35 quilos que tem esse cacho aqui, é mais ou menos pesado, né? E daí, o mesmo que deu o pique aqui, corta um facão em gaço. E daí ele já transporta para a carreta, no caso aqui. Tá? Aquela planta, então, que já produziu, ela morre. Ó, não sobra nenhuma gema mais. As rotações laterais já se desenvolveram, então essa planta aqui morre. Após a colheita do cacho, a bananeira morre. O ditado: esse fulano é uma bananeira que já deu cacho, significa que ele não tem mais nada a produzir. Então, sempre nós vemos assim no bananal uma planta em produção e um broto do lado, em desenvolvimento, esse broto gerado por essa planta. Porque a hora que nós colhemos aqui, essa planta será destruída, ela não vai produzir mais, né? Ela vai apodrecer, e essa daqui que vai substituí-la. A próxima que virá será a brotação desta planta aqui. Então, nós falamos que a bananeira é produzida em família. É a mãe, o filho, e a brotação aqui logo vai aparecer, é o neto. Então, depois que o cacho veio para a carreta, ele é transportado, né? O cacho é constituído de engaço, raque, pencas de bananas e botão floral. Botanicamente, o engaço é o pedúnculo da inflorescência. Tem início no ponto de fixação da última folha e termina na inserção da primeira penca. A raque é definida botanicamente como o eixo da inflorescência. Pode ser dividida em raque feminina, onde se inserem as flores femininas, e raque masculina, onde se inserem as flores masculinas.
O botão floral é a gema apical e flores masculinas. Então, nós temos aqui, olha, a inserção da última folha e aqui o engaço, né, até a inserção das primeiras pencas de flores femininas que se transformaram nos frutos. A raque masculina, né, já foi retirada e o coração também já foi retirado. As pencas é o conjunto de frutos, né, que chamam dedos, reunidos pelos seus pedúnculos em duas fileiras horizontais e paralelas. O ponto de fusão dos pedúnculos recebe o nome de almofada. As almofadas se fixam na raque sempre em níveis diferentes, seguindo 3 linhas helicoidais e paralelas. É a mesma linha que segue a abertura das folhas. Então, aqui o despencamento, aqui é a almofada, onde se inserem os frutos. Ocorre o despencamento. As bananas são lavadas com água e detergente, colocadas em caixas, levados para climatizar. E aqui nós temos os frutos maduros, né? E nós podemos ver que existe uma curvatura bem acentuada, principalmente dessas bananas nanicão. Aqui é uma banana maçã. A curvatura, pelo tamanho da banana maçã, o comprimento, ela não tem uma curvatura tanto acentuada, mas você vê que tem uma curvatura. A banana é a fruta in natura mais consumida no mundo. A curvatura da banana é causada pelo fototropismo. Esse fenômeno é causado pela luz solar, que degrada parte das auxinas em uma das faces dos frutos. As outras faces, então, ficam com concentração maior de auxinas. Isso faz com que essa face cresça mais, provocando, assim, a envergadura dos frutos. Obrigado. Deixe seu comentário ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para aulafruticultura@gmail.com.